Você já ouviu falar do lobisomem? É uma criatura muito antiga. As histórias dizem que é uma pessoa normal, como eu e você. Mas em noites de lua cheia, algo terrível acontece. Essa pessoa se transforma. Ela vira um monstro, metade homem, metade lobo. Uma fera forte e com garras afiadas. Ela corre pela noite, uivando para a lua. As pessoas antigamente tinham muito medo disso. Elas fechavam as portas e as janelas. Ninguém queria encontrar o lobisomem na rua. A história do lobisomem é uma lenda. Uma lenda é uma história que as pessoas contam. Ela passa de pai para filho, de avô para neto. Ninguém sabe se é verdade, mas todo mundo gosta de ouvir. A lenda do lobisomem é uma das mais famosas. Ela existe em muitos lugares do mundo. Cada lugar conta a história de um jeito um pouco diferente. Às vezes, o sétimo filho homem vira lobisomem. Outras vezes, a pessoa é amaldiçoada, mas a ideia é sempre a mesma. Um homem que vira lobo. Imagine só o medo. Você está na sua casa, numa noite escura. A lua está grande e brilhante lá fora. De repente, você ouve um uivo. Não é um uivo de cachorro, é um uivo forte, assustador. Vem da floresta ou do campo. Você corre para a janela para espiar. E lá longe você vê uma sombra correndo. Uma sombra grande e peluda. É o lobisomem. As pessoas viviam com esse medo. Elas acreditavam que a criatura poderia atacar os animais ou até mesmo as pessoas. Era um terror que vinha com a lua cheia. Essa criatura representa um medo muito antigo. O medo do que é selvagem. O medo da escuridão. O lobo é um animal forte e caçador. Já o homem é inteligente, vive em sociedade. O lobisomem é a mistura dos dois. É a nossa parte selvagem que não conseguimos controlar. É por isso que a história é tão assustadora. Ela nos lembra que dentro de nós pode existir um monstro e que, às vezes, esse monstro pode querer sair. E isso dá um frio na barriga, não é mesmo? As primeiras histórias sobre homens-lobos são muito velhas. Elas vêm de um tempo em que não existiam carros nem luz elétrica. Uma das mais antigas vem da Grécia Antiga. Havia um rei chamado Licaão. Ele era um rei muito mau. Um dia ele quis enganar Zeus, o rei de todos os deuses. Licaão serviu carne humana para Zeus em um banquete. Zeus ficou furioso com tamanha maldade. Como castigo, ele transformou o rei Licaão em um lobo, para sempre. Essa história mostra como o lobisomem nasceu de uma punição, de algo muito ruim. Em outros lugares, as histórias eram um pouco diferentes. Os povos nórdicos, os vikings, também tinham suas lendas. Eles falavam de guerreiros muito bravos. Esses guerreiros se vestiam com peles de lobo ou de urso. Eles lutavam com a força desses animais. Eram chamados de berserkers ou Ulfhednar. As pessoas acreditavam que eles não eram apenas guerreiros fantasiados. Elas achavam que os deuses davam a eles o espírito do lobo. Eles se tornavam feras na batalha, sem medo e sem dor. A transformação aqui não era uma maldição, mas um poder. Com o tempo, as pessoas começaram a misturar essas ideias. Elas viviam perto de florestas escuras e perigosas. Os lobos eram uma ameaça real. Eles atacavam os rebanhos de ovelhas e assustavam os viajantes. Então, era fácil acreditar que algo ainda pior se escondia na noite. As pessoas começaram a contar histórias sobre homens que faziam pactos com o diabo para virar lobos. Acreditavam que bruxas podiam se transformar em lobos para fazer o mal. A lenda começou a ficar mais sombria e mais ligada à maldade. As histórias eram uma forma de explicar coisas que as pessoas não entendiam. Se uma ovelha desaparecia, era culpa do lobisomem. Se alguém era atacado na estrada à noite, era o lobisomem. Era mais fácil culpar um monstro do que aceitar que coisas ruins simplesmente aconteciam. As lendas também serviam para ensinar as crianças. Não saía de casa à noite ou o lobisomem vai te pegar. Era uma forma de manter todos seguros dentro de casa quando o mundo lá fora era escuro e cheio de perigos desconhecidos.
Durante um período chamado Idade Média, o medo do lobisomem ficou muito forte na Europa, especialmente na França e na Alemanha. Nessa época, as pessoas tinham muito medo de magia e de coisas sobrenaturais. A Igreja dizia que lobisomens eram servos do demónio. Por causa disso, muitas pessoas foram acusadas de serem lobisomens. Eram os famosos julgamentos de lobisomens. Se alguém agia de forma estranha ou não gostava de ir à igreja, os vizinhos podiam acusá-lo. E isso era muito perigoso. Um caso muito famoso aconteceu na Alemanha, no século XVI. Havia um homem chamado Peter Stump. Ele foi acusado de ser um lobisomem terrível. As pessoas diziam que ele se transformava em lobo por muitos anos e que ele tinha atacado e matado muitas pessoas e animais. Ele foi julgado e confessou todos os crimes, mas provavelmente foi torturado para confessar. A história dele se espalhou por toda a Europa. Folhetos com desenhos horríveis dele como lobo eram vendidos nas ruas. Isso deixou todo mundo ainda mais apavorado. As histórias mudaram um pouco nessa época. Antes, a transformação podia ser um castigo dos deuses ou um poder de guerreiro. Agora, era quase sempre vista como uma maldição ou um pacto com o mal. As pessoas acreditavam que um cinto de pele de lobo podia causar a transformação, ou que uma mordida de outro lobisomem podia passar a maldição adiante. A ideia da lua cheia também ficou mais forte. A lua, com sua luz misteriosa, passou a ser o gatilho para a transformação monstruosa acontecer. Esse medo todo tinha um motivo. A vida era muito difícil. Havia muitas doenças, fome e guerras. As pessoas precisavam de um culpado para seus problemas. O lobisomem era um culpado perfeito. Ele era o mal que vinha de fora para destruir a comunidade. Caçar o lobisomem era uma forma de as pessoas se unirem contra um inimigo em comum. Era uma forma de tentar colocar ordem no meio do caos. Infelizmente, muitas pessoas inocentes sofreram por causa desse medo e dessa superstição. Com o passar dos séculos, as pessoas começaram a acreditar menos em monstros. A ciência explicou muitas coisas. As cidades cresceram e a luz elétrica iluminou a noite. As florestas escuras e assustadoras ficaram mais longe. Mas o lobisomem não desapareceu. Ele apenas mudou de lugar. Ele saiu das florestas e foi para as páginas dos livros, e depois para as telas de cinema e para a televisão. As histórias de lobisomens viraram um tipo de entretenimento. As pessoas gostam de sentir medo, mas de um jeito seguro, sentadas no sofá. Os lobisomens do cinema são um pouco diferentes dos antigos. Eles são ainda mais fortes e assustadores. A transformação é mostrada com muitos detalhes. Ossos quebram e pelos crescem por todo o corpo. É horrível e fascinante ao mesmo tempo. Em algumas histórias, o lobisomem é um monstro terrível que precisa ser destruído. Em outras, ele é uma vítima. Uma pessoa boa que sofre com uma maldição que não escolheu. Nós sentimos pena dele e torcemos para que ele encontre uma cura. Isso torna a história mais interessante. Hoje, o lobisomem ainda nos assusta por um motivo simples. Ele representa a luta dentro de nós. A luta entre nosso lado calmo e nosso lado selvagem. Todo mundo já sentiu raiva, não é? Uma raiva tão forte que parece que vamos explodir. O lobisomem é isso, só que levado ao extremo. É a perda total de controle. A ideia de que podemos nos transformar em algo que não reconhecemos e machucar as pessoas que amamos é apavorante. É o medo de nós mesmos. Por isso, mesmo em 2025, a lenda continua viva. As crianças ainda contam histórias de lobisomem em acampamentos. Os filmes de terror continuam a nos dar sustos com uivos na noite. O lobisomem é mais do que um monstro. Ele é um símbolo do nosso medo do desconhecido, do selvagem e da escuridão que existe dentro de cada um de nós. E enquanto tivermos esses medos, o lobisomem continuará correndo em nossa imaginação, uivando para a lua cheia. E nós vamos continuar espiando pela janela com um delicioso frio na espinha.